Senhor presidente, eu confirmando, ratificando as minhas conclusões, tanto nas preliminares quanto ao mérito. Eu também confirmo, ratificando tanto nas preliminares como no mérito. Os demais pares também, de igual modo? Doutora Luciana, também? Pois não, então fica reafirmado o julgamento no estado em que ele se encontra. Estou fazendo apenas essa ponderação, retratando com fidelidade os fatos que ocorreram anteriormente e, na sequência, então, concedo a palavra à doutora Heloísa Cariello, que pediu vista de ambos os processos, pautaço número 2 e 3. Com a palavra, a eminente doutora Heloísa. Presidente, de antemão eu peço vênia pelo alongado do voto, mas eu acho necessário lê-lo quase na integralidade em razão da posição que eu pretendo firmar neste colegiado. A questão aqui envolve 2 recursos eleitorais interpostos em face de sentenças proferidas pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral, Vila Velha, que julgaram improcedentes ações de investigação judicial eleitoral. Nos processos 0600, 656 e 0600, 658, constam como autores, respectivamente, o Partido Democrático Trabalhista, Diretório Municipal de Vila Velha e Fábio Barcelos, e como réus em ambas, Elaine Mendonça da Silva Laures, Partido Social Democrata Cristão, Comissão Provisória Municipal de Vila Velha, e Devacir Rabelo. Alegou-se nas referidas ações a existência de fraude na cota do gênero por parte do partido representado no tocante à candidatura de Elaine, o que foi afastado pelo juiz de primeiro grau, sob o fundamento de inexistência de provas. Eu faço uma explanação aqui sobre as deliberações deste colegiado, encampando o voto do eminente relator, reunião dos processos para julgamento em conjunto e afastamento em seguida das arguições preliminares de cesseamento de defesa e de decadência da ação, acolhendo, contudo, a alegação de litispendência da ação 0341 em relação à ação 0656, cujo julgamento se deu em seguida. Ato contínuo, analisando o mérito, concluiu o eminente relator, doutor Biratão Almeida Azevedo, por conhecer dos recursos tombados sob os números 0600-656 e 0600-658 e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo as sentenças que julgaram referidas ações improcedentes. Não conhecer do recurso terminal 0341, em virtude do reconhecimento da litispendência em relação à ação 0600-656, julgando-a extinta sem resolução de mérito. Como dito, as ações e referências tiveram como objetivo apurar fraude eleitoral na candidatura fictícia de cota de gênero que teria sido praticado pelo Partido Social Democrata Cristão, na medida em que a candidatura da recorrida Elaine teria sido articulada e formalizada apenas com o intuito de assegurar o maior número de candidatos do gênero masculino, já que, se deixasse ela de ser candidata, a agremiação em comento teria que eliminar candidatos do gênero masculino e por essa razão, não conseguiria alcançar o coeficiente eleitoral mínimo. As razões que levaram o juiz de primeiro grau a entender pela improcedência do pedido mantidas pelo eminente e culto relator são basicamente as seguintes. Não basta a apresentação de extrato de votação ínfima ou zerada para configurar a existência de fraude, nunca teria Elaine participado de eleições anteriormente, tendo-se filiado ao PDC para concorrer pela primeira vez ao cargo de vereadora no município de Vila Velha, estaria Elaine inserida no denominado grupo de risco desta pandemia de Covid-19, vez que é obesa, hipertensa e asmática. Não seria Elaine usuária habitual das redes sociais. E perda de estímulo pela recorrida de realizar atos de campanha com seu material impresso em razão da imagem do candidato Max Filho aparecer ao seu lado e, por óbvio, vinculada ao seu nome, o que lhe seria desfavorável, já que seria o então prefeito pessoa rejeitada pela sua comunidade. Em que pese, contudo, os fundamentos esposados nas respeitáveis sentenças recorridas, penso que os casos em tela não podem ser considerados como mera desistência de candidatura ou mesmo de insucesso no pleito eleitoral.
No tocante à matéria ora em discussão, como definido pelo colendo TSE no julgamento da representação 32255, de relatoria do ministro Herman Benjamin, o incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância sincera e plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero, de forma que a candidatura feminina deve ser expressão da realidade e não mera adequação do percentual legal para garantir a disputa de alguns. A reserva de gênero prevista em lei, como se sabe, busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos partidos o incentivo à participação feminina na política. Sob o paradigma da paridade participativa, e a fim de que as cotas eleitorais de gênero possam repercutir diretamente no déficit da participação feminina obrigatória, então, é a garantia de recursos financeiros e meios para que os percentuais de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada sexo sejam preenchidos de forma efetiva e não por meio de fraude ao sistema. O advento, portanto, do diploma legal em referência obrigou as agremiações partidárias não só a observar os percentuais legais relativos à cota de gênero, como a adotar providências concretas e rígidas direcionadas à formação de quadros femininos aptos a participar do processo eleitoral com inconteste possibilidade de êxito. Contudo, e lamentavelmente, o que se vê é que essa essencial política afirmativa não tem alcançado o seu intento maior, retratando diversas vezes mero formalismo burocrático, desprovido de uma real efetividade que deixa de assegurar a ampliação das mulheres na vida política. Essa ausência de escorreita eficácia da legislação e suas eventuais lacunas não pode, contudo, e com a mais devida vênia, ser usada como escudo a uma atuação mais rigorosa do Poder Judiciário no processo de hermenêutica, com observância, por certo, aos lindes normativos existentes e a adoção da via interpretativa para não só extrair o real intento por trás da regra em referência, como para guiar o julgador, quando do confronto dos fatos com as normas jurídicas, a uma construção interpretativa que de fato possa blindar e robustecer a paridade de participação feminina na política nacional. Especificamente sobre as cotas eleitorais de gênero e certamente movidos por esse espírito, esse essencial propósito interpretativo, o TSE, no julgamento do recurso especial 19392, leading case referente às chamadas fraudes à cota de gênero por candidaturas femininas fictícias, definiu as balizas a serem aplicadas e observadas. E aqui eu reproduzo a ementa do julgado em referência, cuja leitura eu peço vênia para me abster, já que já foi por diversas vezes destacados em julgamentos anteriores. Não se desconhece que, embora a cota de gênero de candidaturas proporcionais seja relevante mecanismo que visa assegurar a efetiva participação feminina nas eleições e, em última análise, amainar o dramático quadro de baixíssima representatividade feminina em mandato seletivo, a prova da fraude quanto a isso deve, por certo, ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o inequívoco fim de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar. Nesse diapasão, eu estou citando doutrina de José Jairo Gomes, pedindo também aqui vênia para não realizar a leitura. Contudo, e não obstante seja essencial, indeclinável, por certo, uma escorreita ponderação de todo o contexto fático apresentado para fins de constatação da afronta ao citado preceito e ao sentido de igualdade entre homens e mulheres, penso ser essencial um olhar mais interpretativo e aguçado do Poder Judiciário para essa relevante questão. Com efeito, aos tribunais incumbe primar, velar, defender a máxima efetividade da política afirmativa destinada à ampliação da participação feminina na política em qualquer circunstância, afastando e rechaçando toda manobra, mesmo e especialmente as subreptícias, direcionada a resultados diferentes
daqueles que se poderia alcançar caso fosse escorreito e de fato límpido e rígido o ambiente de disputa. Nesse cenário, assume, sim, especial relevância a consideração não só de provas concretas, diretas, mas de fortes indícios de fraude, extraídos por meio de uma análise pormenorizada de tudo aquilo que tenha feições de engodo à obrigatoriedade tratada no citado artigo, sob pena de desprestígio às cotas eleitorais de gênero e inconcebível prejuízo para a concretização da igualdade feminina entre homens e mulheres. Trazendo essa percepção para o caso dos autos, convém salientar de início a quantidade ínfima de votos obtida pela recorrida Elaine no pleito municipal, 6 votos. É certo que, embora, de acordo com a jurisprudência das cortes regionais, aspectos quantitativos, número de votos potencialmente obtidos, não se afigurem decisivos para que se caracterize o ilícito, trata-se de elemento que pode e deve ser aquilatado no exame de cada caso concreto, como disse, em conjugação com os demais fatos a eles associados, ou seja, com toda a moldura fática extraída dos autos. E a consideração de tal importantíssimo elemento de prova não resulta, como muito se tem erroneamente sustentado, de mera presunção, esse sim, que se pauta em pressentimentos ou conjunturas, mas de indícios veementes que, além de ser uma sorte de prova admitida no nosso sistema processual, apoia-se em fatos ou circunstâncias que permitem ao intérprete a extração de uma conclusão lógica com referência a alguma indagação. E é essencial rememorar aqui, à vista de tantas alusões negativas e absolutamente equivocadas com a devida vênia, em contrário, que o indício é, sim, meio de prova legítimo, definido e admitido no artigo 239 do Código de Processo Penal e também tratado no artigo 155 do mesmo Código. E valho-me, quanto a isso, da lição precisa do jurista Marcelo Mendrone, segundo o qual não podem mais ser eles concebidos como suficientes apenas e tão somente à propositura da ação penal, mas ingressam no âmbito de análise de contexto probatório como influxo para a prolação da sentença de mérito. Em um processo que verdadeiramente deve se direcionar no sentido da busca da verdade, não se pode desprezar qualquer elemento de prova que, guardadas as proporções, correlações e formas, serve para demonstrá-la. Tudo deve ser analisado e balanceado em um exercício coerente de fundamentação, sempre lógica e sistemática. Só assim torna-se possível viabilizar ao juiz um julgamento verdadeiramente justo. E ao contrário do afirmado na respeitável sentença de primeiro grau, não se trata aqui, referida à votação pífia, do único elemento de prova do cometimento da fraude à cota de gênero. Além dele, há ainda outras circunstâncias rígidas que levam à conclusão de que a candidatura em apreço ocorreu apenas e tão somente para cumprir o preenchimento do requisito formal da mencionada legislação, sem que houvesse efetiva disputa no pleito, ou seja, ânimo de concorrer ao pleito. E o segundo deles, que também causa estranheza, é o fato de que, a despeito de ter recebido doação estimável em dinheiro do candidato a prefeito da coligação, não arrecadou nada a candidata Elaine, nem efetuou qualquer gasto de campanha ou contratou despesa, o que, com a mais devida vênia, reforça a conclusão de que a campanha em análise era natimorta, indicando que o seu abandono se deu antes mesmo do seu início. Isso, a meu ver, deve ser agregado e aquilatado com os demais elementos de provas existentes, comprovando que referida candidatura fora engendrada apenas para cumprir a cota de gênero do partido. Há ainda os indícios que permeiam as contas de campanha da candidata. E não se trata aqui, é bom destacar, de simples alegação de falta de prestação de contas, cuja regular apresentação foi afirmada pelo juiz de primeiro grau, mas de inexistência de movimentação financeira. Outro ponto que merece ser posto em relevo e que sustenta a pretensão inicial é a ausência de campanha, em especial em redes sociais.
Sobre esse específico fato, afastou a imputação de ilícito eleitoral ao magistrado com assertiva absolutamente inconsistente de que a representada Elaine está inserida no denominado grupo de risco da pandemia da Covid-19, vez que é obesa, hipertensa e asmática e que não era usuária habitual de redes sociais. E isso porque, aliada ao fato de ter ela própria afirmado que não fez campanha, inclusive dizendo que não participou de qualquer reunião presencial ou virtual de campanha nos 45 dias do processo, há elementos de prova testemunhal consistentes, dando conta dessa injustificada inação, conforme se extrai dos depoimentos de Cidenil Francisco Ferreira e de Manuel Almeida Júnior. Lá do outro, ainda que o ordenamento vigente não obrigue a utilização das redes sociais como meio de realização de campanha, sendo mera faculdade de cada candidato valer-se desse meio, é certo que, não sendo possível a realização de atos de campanha por outros meios em razão da pandemia e não tendo a representada se valido, notadamente em razão de seu alegado e cogitado estado de saúde, da única ferramenta então disponível, exatamente em razão do mesmo estado pandêmico, por ela alegado para não realizar outra sorte de campanha, é de se indagar como e de que forma então pretendia a representada divulgar sua pretensão eleitoral. Com a mais devida vênia, resta claro, exatamente em razão dessa estapafúrdia desculpa, que de fato não tinha ela pretensão alguma de noticiar a sua candidatura e, consequentemente, de se candidatar. De não ser bastante, existe outra questão pontual que merece ser devidamente sopesada. Conforme afirmado pela própria recorrida, concomitantemente ao período de campanha das eleições municipais de 2020, estava ela realizando campanha para o cargo de líder comunitária do bairro Pontal das Graças, em Vila Velha, para o qual, inclusive, foi eleita com 241 votos. E mais, na forma do que disse Elaine, realizou essa campanha valendo-se das ferramentas virtuais disponíveis. Ora, além de reforçar referido fato, a constatação de que não tinha recorrido a menor intenção de dedicar-se e de concorrer ao cargo de vereadora, o mesmo estado pandêmico que supostamente havia impedido de realizar a campanha para o referido cargo não obstaculizou em absoluto os seus atos de campanha individual, ainda que virtuais, para o cargo de líder comunitário no bairro citado, o que atesta, à vista do sucesso que teve nessa empreitada, a sua aptidão no manejo das redes sociais. E supor que a inconsistente alegação de que teria ela, apenas e tão somente no decorrer da campanha, priorizado a sua eleição para o cargo de líder comunitária da comunidade citada, que entendia ser a mais viável, é, a meu ver, tentar dar ares de regularidade a uma escusa que não só achincalha a política afirmativa, mas que retrata um contrassenso. Lá do outro, não vejo como chancelar a alegação de falta de habilidade da candidata com as ferramentas tecnológicas, na medida em que não só trabalha ela em empresa provedora de internet, como fez sua campanha para líder comunitária por meio de WhatsApp, fatos informados pela própria recorrida em seus depoimentos, circunstâncias que em absoluto condizem com um quadro de afastamento e ignorância das ferramentas tecnológicas. Tudo isso só reforça, permissa vênia, o caráter inverídico e até mesmo dissimulado dessas justificativas, não podendo, a meu ver, de forma alguma serem acolhidas. Percebe-se ainda de forma inquestionável que, se de fato constituísse a afirmada condição física da recorrente um risco evidente para o contágio de Covid, poderia ela ter desistido do pleito meses antes do seu requerimento e consequente registro de candidatura, na medida em que já nos meses de maio e junho era perceptível a elevação do número de casos de contágio pelo vírus. Se essa condição séria de saúde já pré-existia, sequer deveria ter se habilitado ao pleito eleitoral a recorrida, até mesmo porque a Covid não alcançou o Brasil em setembro de 2020. E muito menos foi referido o mês o mais grave de todo o contexto pandêmico. Não houve, portanto, e todo o contexto fático indica,
qualquer participação ativa da candidata no cenário eleitoral, permanecendo ela sempre dele inusitadamente afastada, sem aparentemente abordar qualquer eleitor. Tratou-se, pois, com a mais devida vênia, puramente de uma candidatura formal, engendrada para justificar a regularidade da coligação e oportunizar não a participação política minimamente igualitária entre os gêneros, mas justamente o contrário, ou seja, um ajuste voltado à composição de um maior número de homens possíveis para a disputa eleitoral. Por fim, outro ponto a ser considerado é a fragilidade da alegação acolhida pelo juiz de primeiro grau de desconforto da recorrida com o apoio do partido em questão ao candidato à reeleição Max Filho e com a confecção de santinhos de forma casada com o referido candidato. Na forma do que ainda assinalou o magistrado Acó, a coligação do segundo representado, a agremiação partidária do candidato Max Filho, cuja imagem foi lançada no material impresso de campanha da representada Elane, por si só prejudicou a divulgação de seus santinhos, visto que o então prefeito, na forma como disse o eminente juiz, era pessoa rejeitada pela sua comunidade. Esse fato, segundo pontuou o magistrado, teria sido, inclusive, confirmado em juízo pelas testemunhas Neucimar Fraga e Carmelita Messias Volquer. Sobre essa justificativa, é importante aferir dos fatos apresentados que, além de não haver qualquer complexidade na confecção de material de campanha de forma individual pela recorrida, caso essa coexistência de fato a incomodasse, e de ser plenamente factível a realização de propaganda eleitoral por qualquer outro meio que não esse, é possível constatar, e isso foi informado em primeira instância, que a convenção em que a candidata foi aprovada para participar das eleições ocorreu na mesma data em que foi decidido o apoio ao prefeito Max Filho, ou seja, em 13 de nove de 2020. E não é só. O apoio em si do partido à reeleição do candidato Max Filho ocorreu antes mesmo da convenção e do requerimento de registro de candidatura da recorrida Elane, o que induz à conclusão lógica, a meu ver, de que poderia ela, com base nesse suposto desconforto, ter desistido do requerimento de registro de candidatura concretizado em 24 de nove de 2020. É absolutamente inconsistente e não condiz sequer com a cronologia dos fatos a alegação frágil, portanto, de que a suposta desistência informal teria sido posterior ao apoio do partido à candidatura de Max Filho. Demais disso, a demissão do esposo da recorrida, que prestava serviços à Prefeitura Municipal de Vila Velha, e o apoio do partido precediam a realização do requerimento de candidatura. Daí porque tenho por absolutamente inconsistente e inidônea, quiçá de fato ingênua, as justificativas em referência, restando evidenciados no caso em tela e sob todos os ângulos, não se tratar de simples ausência de empenho entusiasmado da candidata em comento por sua pretensão político-eleitoral, mas um completo abandono injustificado e questionável de sua candidatura. A propaganda eleitoral, como se sabe, é a ferramenta mais importante, se não a única, utilizada pelo candidato para noticiar as suas propostas. Na forma do que assinalou o eminente culto relator, a ausência de campanha pela recorrida demonstraria desistência informal de candidatura não vedada pelo ordenamento jurídico e não necessariamente o dolo inequívoco de burlar a norma a que se aludiu. Com a mais devida vênia, especificamente sobre a tantas vezes propalada e alegada desistência informal de campanha por candidatas, a desconstituir a tese de fraude de gênero na medida em que configuraria a expressão da vontade individual dessas, creio ser essencial pontuar que, longe de valorizar a autonomia de vontade feminina, contribui para a manutenção de um insistente quadro de desequilíbrio de gênero no âmbito político. É que, a meu ver, fazer preponderar, chancelar a autonomia individual da candidata nesse específico e mal explicado cenário, em detrimento da valorização da participação feminina na política nacional, sujeitaria a consagração da cota de gênero a caprichos de candidatas cujos intentos de não encarar com seriedade suas próprias candidaturas
me parecem muito claros. Isso, por certo, mitigaria a própria lógica e essência dessa ação afirmativa, dado que ficaria ela sujeita à satisfação fictícia de interesses individuais, ressalto, questionáveis e não lídimos, mais precisamente a autonomia da vontade de candidatas que não ostentam interesse concreto de êxito no processo eleitoral. Isso não pode e não deve, com cessa vênia, ser objeto de tutela estatal e da salvaguarda do Poder Judiciário. Portanto, sob essa perspectiva, também não merece agasalho e sequer consideração referida à alegação, dada a sua inegável fragilidade. Emergem, pois, a meu ver, novamente pedindo vênia ao eminente e culto relator, provas suficientemente robustas que, analisadas em conjunto com o rol de circunstâncias fáticas e em decorrência lógica dos fatos apontados, conduzem à conclusão da existência do ilícito apontado pelos autores da ação, revelando que a recorrida candidatou-se tão somente para validar seu consentimento e dar ares de legalidade à sua candidatura forçada. Muito tem se falado sobre a máxima indúbio pró-sufrágio como forma de manter inalterado o resultado das eleições e evitar a cassação do diploma em cenário de incertezas em prestígio à soberania popular expressada nas urnas. E, de fato, a preservação do sufrágio universal é o objetivo máter da democracia, do que se extrai que, na dúvida sobre a configuração do ilícito, há de ser referendada a vontade popular. Ocorre que nem mesmo esse indeclinável princípio afasta a necessidade de aquilatar o conjunto de provas amealhado nos autos, a repercussão dos fatos analisados frente às eleições e, em especial, a agregação de inúmeras circunstâncias e fatos que convergem para a aludida fraude, e muito menos torna aquilo que é errado em algo certo. Se o conjunto probatório pende muito mais para a confluência de elementos que indicam a burla do mandamento legal, de forma a manter inalterada a afonia feminina no contexto político, tenho não haver espaço algum para essa máxima, sob pena de malversação de seu próprio conceito, que é o de fazer prevalecer a vontade popular. Se há fraude, se existe fraude, maculada está a soberania popular. E permito-me aqui fazer as seguintes considerações. Conquanto tenha a ação de investigação judicial eleitoral raiz constitucional, na medida em que decorre dos preceitos estabelecidos pelo artigo 14 da Constituição Federal e seja disciplinada pelo artigo 22 caput da Lei Complementar 64/90, ação de natureza civil, portanto tipicamente eleitoral, ela pode demandar a apuração de irregularidades na esfera penal, transbordando essa área. Isso porque, caso haja indícios de prática de ilícitos eleitorais, esses elementos devem ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral para apuração e possível instauração de inquérito e propositura da ação penal. Sob tal perspectiva, reputo essencial dar outra roupagem à análise dessa questão. No lugar de se interpretar a imparcialidade jurisdicional como um mecanismo de neutralidade às impropriedades fáticas verificadas, torna-se essencial erigi-la a condição de ferramenta imprescindível para a equalização daqueles elementos de provas extraídos de raciocínio ou argumento ao qual se vinculam não ilações, mas indícios concretos de prova. Ou seja, voltar um olhar atento para todo rastro, vestígio, pegada, circunstância e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor dito, devidamente comprovado, suscetível de levar-nos, pela via da inferência, ao conhecimento de outros fatos desconhecidos. É o que disse Antônio Delepiane. Nesse contexto, a valorização de provas indiretas, que são aquelas que, conquanto não se dirijam diretamente ao próprio fato probando, conduzem, por força do raciocínio lógico, a ele e às circunstâncias que se pretende provar, é imprescindível, até mesmo porque o indício como prova indireta não é proibido pelo ordenamento. Ao revés, como já mencionado, a previsão expressa da permissão do seu uso no artigo 239 do Código de Processo Penal, com reforço da norma do artigo 155 do mesmo Código, subsidiária e supletivamente aplicáveis ao direito eleitoral. Em situações como aqui em análise, o apego a provas diretas, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção com a devida vênia aos eminentes colegas, o apego às provas diretas
ou seja, aquelas que dizem respeito ao próprio fato probando, como o depoimento de uma testemunha, ou em especial a confissão do réu e todas aquelas pessoas envolvidas no fato, sem qualquer esforço hermenêutico pelo magistrado, não só retira dele, magistrado, a possibilidade de melhor conceber os lindes normativos que envolvem a questão, como fragiliza a obtenção da referida conquista no plano da igualdade. A moldura fática extraída dos autos, portanto, reforça a tese de cometimento do ilícito eleitoral que, para ser configurado, requer uma análise conjunta de vários elementos, posto que é comum a inexistência de provas diretas do ardil no preenchimento de cota de gênero. Ora, não se desconhece, e é por demais sabido, que para burlar a lei são usados subterfúgios para dar uma ideia de aparente legalidade à composição para a disputa eleitoral e, assim, afastar sérias consequências advindas de eventual inobservância à imposição legal que rege a matéria. E pretender aqui, nesse cenário, provas diretas da prática do ilícito eleitoral, como, por exemplo, como já disse, a confissão, muitas vezes a única, infelizmente, a única considerada pelos julgadores para fins de constatação da fraude, seria pretender quase o impossível, já que dificilmente haverá admissão do engodo, do incomento pelos próprios envolvidos. Diante de tais constatações, é de incidir o entendimento do TSE, incerto, imprecedente, que ora reproduzo, no sentido de ser possível, sim, e absolutamente legítima a conclusão, pela fraude às cotas de gênero pautada na votação quase zerada ou zerada, na ausência de movimentação financeira na prestação de contas da pretensa candidata, na inação quanto à realização de campanha ou campanha para outro candidato, sem menção à própria candidatura, dentre outros elementos, todos de caráter indiciário. Cito aqui precedente do TSE, que teve como relator o ministro Og Fernandes, e também, reforçando a tese por mim perfilhada, reproduzo outro julgado do TSE, de relatoria do ministro Tarcísio, também recente, de 2020, que reforça que as candidaturas femininas fictícias podem, sim, ser extraídas de ausência de movimentação na prestação de contas da pretensa candidata, votação zerada, realização de campanha para outro ou não realização de campanha, sem a menção da própria candidatura. E eu peço vênia para informar, presidente, eminentes pares, que na sessão de ontem, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral novamente reconheceu, por maioria de votos, a fraude à cota de gênero em situação bastante similar, se não igual à presente. Ocasião em que, com base no voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o plenário cassou o registro de diploma de candidatos envolvidos na fraude à cota de gênero e tornou inelegíveis as candidatas envolvidas. Destacou o eminente ministro, quando de seu voto, a necessidade de um maior rigor em relação a essas candidaturas fictícias de mulheres, se quisermos, de fato, implementar efetivamente a política de gênero na política. Por fim, presidente e eminentes pares, não viceja a tese de impossibilidade de projeção de efeitos aos terceiros eleitos por não terem eles concorrido ou mesmo contribuído com alguma ação ou omissão para a consecução da fraude. E quanto a isso, eu redito considerações de que a anulação de todos os votos atribuídos a candidatos do partido é obrigatória, resultando da própria disposição legal do artigo 222 do Código Eleitoral, na medida em que auferidos a partir de fraude ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. E faço mais algumas considerações quanto a essa específica razão, reproduzindo inclusive trechos do voto de desempate da ministra Rosa Weber, já no retrocitado recurso eleitoral especial eleitoral 19.392, por demais esclarecedoras essas considerações da ministra Rosa. Pedido vênia pelo alongado do voto, presidente, eu finalizo destacando que acredito ser compromisso dessa justiça especializada da concretude a citada exigência legal que traduz tão importante política afirmativa, interpretando todo o conjunto fático trazido aos autos, sem deixar de lado o contexto social, político e histórico vivenciado, e ainda
E ainda, presidente, que sejam graves os ônus suportados pelas agremiações diante do descumprimento dessa imposição legal. É assim que deve ser, a meu ver. De start, diante desse cenário aqui descortinado, parece-me inafastável atestar a veracidade da tese vertida na inicial das ações de investigação judicial eleitoral citadas, já que devida, suficiente e lamentavelmente comprovada pelos aspectos fáticos apontados, a fraude eleitoral consubstanciada no registro de candidatura da senhora Elane Mendonça da Silva Laures, no intuito de preencher formalmente o requisito mínimo de candidaturas femininas disposto na regra legal que já citei, e com isso viabilizar a participação dos demais candidatos indicados ao cargo de vereador nas eleições em comento. Sob tais considerações, portanto, manifestando divergência ao voto do eminente relator, e novamente pedindo escusas pelo alongado do voto, a ele, relator, pedindo todas as vênias, eu conheço e dou provimento ao recurso para julgar procedentes as ações de investigação judicial eleitoral de números 0600-656 e 0600-658, anulando como efeito consequencial todos os votos obtidos pelos candidatos ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrata Cristão nas eleições de 2020 no município de Vila Velha, assim como para cassar os diplomas expedidos, por fim, para efetivar também o recálculo do resultado da eleição proporcional para a definição dos novos vereadores eleitos, presidente. É como me manifesto respeitosamente. Eu rememoro que o eminente relator conheceu, mas negou o provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo eminente desembargador Telêmaco, e nesta tarde e noite, a eminente e digna doutora Heloísa Cariello,